Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje vamos fazer esse lindo trabalho, tá? Esse risco, pessoal, não é meu, tá? É de Daiane Alves, que eu admiro super, que eu amo os trabalhos dela, tá? E ela também faz videoaulas aqui no YouTube. E também vende apostila, tá, pessoal? Quem quiser é só entrar em contato com ela, tá? Ela também tem Facebook, vocês encontram o Facebook delas. É só procurar Daiane Alves que vocês encontram o Facebook dela, tá bom? E ela vende apostila por lá, enfim, tá? E também tem um contato dela. Ela é um amor de pessoa, pessoal. Eu admiro muito ela, tá? Bora lá. Eu vou fazer aqui a base do chão com verde oliva, certo? A grande maioria das minhas videoaulas antigas são quase todas os riscos de Daiane Alves, tá? Porque eu sou muito fã dela, tá bom? Bora lá. Pra fazer a parte do fundo, eu usei o verde folha, tá? Vocês podem usar verde maçã, vocês podem usar o azul hortênsia, o turquesa, o azul mar, tá bom? Vocês podem usar uma cor que vocês se identificar, tá certo? Fica a critério de vocês. Pode usar também o amarelo limão, tá? Então, enfim, tem uma infinidade de cores que vocês podem utilizar como fundo, certo? Para fazer as folhas, eu vou trabalhar, gente, da mesma forma, tá? Que eu já venho trabalhando aqui nos vídeos, usando duas cores, verde pinheiro e verde e branco, tá? Que pode ser também substituído pelo verde kiwi, pelo erva doce, enfim, gente, por outra tonalidade, tá? Que não seja o branco, pelo marfim, tá? O verde kiwi, o verde pistache, enfim, tá? Vocês podem usar outras cores, tá? Como eu já falei. Mas aqui eu vou utilizar somente essas duas cores, tá? Branco e o verde pinheiro. Vocês podem utilizar também. Como eu utilizei embaixo verde oliva, então eu preferi optar por outra cor em cima, tá? Pra não ficar a mesma cor do chão, tá bom? E assim eu vou fazendo as folhas, tá? Usando somente essas duas cores. Vocês podem estar usando o pincel número 4 ou o pincel número 6, dependendo do tamanho do risco de vocês. Gente, esses riscos que eu faço, eles são pequenos. São riscos para videoaulas. São pedaços de tecidos que eu utilizo, tá? Eu tô utilizando aqui o tecido percal. Muita gente me pergunta, Tamires, qual tecido você tá usando? Eu tô usando percal. Por quê? É para videoaulas. Então, eu tenho pequenos pedaços de tecido e eu utilizo esses pedaços de tecido para fazer as videoaulas, tá certo? E eu uso as tintas que eu tenho aqui, pessoal. Ultimamente eu não tô trabalhando, né? E então, às vezes acaba me desmotivando um pouquinho. Então, quando eu tenho trabalho, eu gravo, né, o que eu vou trabalhar, o que eu vou vender. E quando eu não tenho nenhum trabalho, aí às vezes eu fico... porque aí eu vou gastar tinta, vou gastar tecido e tudo mais, né? Aí às vezes dá um desânimo um pouquinho, tá bom? Por isso que às vezes eu passo semana sem postar vídeos, depois eu venho novamente, porque vocês não podem ficar sem conteúdo, né, pessoal? Então eu vou pegando pedacinhos de tecido que tem aqui e vou utilizando. Então diminuo um pouquinho o risco para que tenha poucas tintas, que eu trabalho com poucas tintas, né? Quantidade de tinta. Enfim, mas vocês entenderam, né, pessoal? Eu faço isso aqui por amor, né? Não por dinheiro, porque não tem condições, porque eu não vendo nada. Mas só em ver vocês fazendo e vendendo e tendo seu ganha-pão, pra mim, já é o meu pagamento, tá bom? Eu fico muito feliz e contente pelo crescimento e evolução de cada uma de vocês, tá? Pra fazer o galho, eu optei por fazer ele nos tons mais escuros,
Vocês podem fazer no tom de verde também, não tem problema. Eu tô usando rústico e terra queimada. E eu vou iluminar com o verde pistache, tá? E um pouquinho do branco, mas bem pouquinho mesmo, mas pode ser até mesmo com marfim, tá? Não há necessidade de usar branco aqui nessa parte, certo? Então eu vou alternando. Quase não dá pra ver diferença entre o terra queimada e o rústico, né? Assim, no vídeo, né? Mas eu usei as duas cores. Eu fui alternando, tá? Vim com verde pistache primeiro, não vim com branco, vim primeiro com verde pistache, certo? Vim aqui fazendo uma luz meio irregular, né? Porque o tronco ele não é certinho, né? Então eu vim aqui alternando e eu optei por usar um pouquinho do branco, mas coisa pouca, tá vendo? Ó? Só a sujeirinha do pincel, certo? Para fazer a rosa, eu vou utilizar as queridinhas de vocês, as cores que eu amo de paixão, que é rosa escuro, certo? E eu vou estar utilizando, pode ser o rosa chá, o pink, né? Esse daqui é o Tutti Frutti, tá? Aí eu tô usando o rosa escuro e o Tutti Frutti, tá certo? Vamos fazer o sombreamento das pétalas, né? Primeiro eu faço aqui a sombra, certo? Tudo que está por trás tem sombra e tudo que está na frente tem luz. Então, ponta da pétala tem luz e eu venho puxando até a metade, tá? Por trás da pétala tem sombra até a metade, certo? Copinho aqui, em volta do copinho a gente tem sombra. Na pétala do meio a gente tem sombra dos dois lados, ó. Ponta da pétala primeiro até a metade. Ponta da pétala e tira o excesso até a metade. Aqui eu venho um pouquinho de luz, porque esse lado ela está recebendo mais sombra, porque o pássaro está na frente e ela está por baixo do galho. Então, nessa parte aqui tem mais sombra, tá? Mas não deixa de ter um pouquinho de reflexo de luz, tá? Venho aqui com o Tutti Frutti e faço aqui um pouquinho só de luz na ponta das pétalas, para fazer o recorte das pétalas, tá? Na boquinha da rosa aqui, para fazer o fechamento, a gente vai fazer as 3 curvinhas, tá? E para fazer a pétala dobrada, faz tempo que eu não trago esse estilo de rosas para aqui pro canal, né? É mais um outro estilo mais parecido com esse. Venho aqui, ó, por trás da dobrinha da pétala, tiro o excesso, certo? E para iluminar, eu vou utilizar branco. Eu trabalho, pessoal, em duas etapas, tá? Como assim? Eu venho fazendo a primeira etapa de luz, ó. Onde eu coloquei a cor Tutti Frutti, eu venho com branco normalmente, certo? E venho tirando o excesso. Aqui eu não vou me preocupar, porque está com excesso do branco. Não vou me preocupar agora, tá? Daqui a pouco eu vejo como é que vai ficar, tá? Ó, primeiro que foi que eu fiz? Ponta da pétala, tá vendo? Aí depois eu venho até a metade e tiro o excesso, ok? Primeiro, ponta da pétala até a metade e tiro o excesso. A regrinha sempre vai ser essa. Sempre vou estar com a maior quantidade de branco na ponta da pétala, tá certo? Aqui, ó, pouca tinta, porque tá recebendo bem pouquinha luz. E aqui também, ó, pouca tinta. Só pra fazer mesmo o corte da pétala, tá? E aqui tem mais outra pétala. Pequenininha, mas tem. Tá certo? Se por acaso foi muito branco, a gente corrige com um pouquinho do rosa escuro, tá? Não tenho rosa escuro, mas eu tenho pink. Pode usar o pink, tá certo?
tranquilamente, tá? A gente vem fazendo aqui o recorte também da parte da boquinha da rosa e da parte da dobra da pétala. Aqui é importante ser um pincel mais fino para fazer esse traço mais fino, tá certo? Agora sim, eu venho corrigindo essa luminosidade aqui com um pouquinho do rosa escuro e depois eu venho fazendo as pétalas de dentro com branco, ok? Prontinho. Depois de seco, se precisar, a gente retoca novamente. O copinho a gente também ilumina, tanto de um lado quanto do outro, certo? Prontinho. Bora lá. Para fazer o pássaro, como eu tava gravando as videoaulas, eu já tava com as cores azuis ali na minha bancada, então eu resolvi trazer no azul novamente, tá? Trazer o azul aqui na pintura. Bora lá. Para fazer o pássaro, eu vou utilizar o azul mar, certo? O azul marinho e um pouquinho do preto, tá? Para ele ficar um pouquinho mais escuro. Nessa parte aqui, eu utilizo o azul marinho, certo? E vou alternando, brincando com o pincel meio sujo do azul marinho e eu vou trabalhando com o azul mar também, para dar aquela mesclada nas cores. Eu não limpei o pincel, tá? Aqui na parte da asa, que eu quero mais clarinho, eu trabalho somente com azul mar, certo? Aqui eu venho alternando com o azul marinho, ok? E venho brincando com as duas cores, azul mar com pincel sujo de azul marinho, tá? E venho sempre alternando as cores, mesclando, para que ela tenha esse efeito da pena, né? Das penas, que ele é meio falhado. E tem várias tonalidades, tá certo? Se você quiser trabalhar com o amarelo e o preto, também dá super certo, né? Um pássaro bem clássico e fica muito bonito, tá? Aqui nesse lado, ele vai ser um pouquinho mais escuro, as penas, né? Nessa parte aqui, eu vou trabalhar mais com azul marinho e vou alternando, certo? E aqui também, ó, vou deixar um pouquinho mais escuro. Mas sempre trazendo o azul mar aqui, ó, entre o azul marinho, tá certo? Sempre alternando as duas cores. Para fazer a parte das penas. Aí o branco a gente vai utilizar para iluminar, tá certo? Um pincel menor, aqui eu coloquei um pouquinho do preto para deixar um pouquinho mais escuro, tá? E vem com o branco fazendo essas penas aqui, ó, meio arredondadas, tira o excesso. Meio arredondadas, tira o excesso, ó, tá vendo? Vou fazendo meio arredondado, tá? Vou tirando esse excesso. Pouca tinta, observe que não tem aquele excesso de tinta. Pode ser o azul bebê, tá bom? Se você não quiser usar o branco, tiver com medo de utilizar o branco, tá certo? Pode ser também o azul bebê, tá? Ele vai ficar mais suave, tá? E aqui a gente vai fazendo o desenho das penas, tá vendo? Fica bonito. E aqui também, ó. Pouca tinta, não precisa de muita tinta. Depois vem tirando o excesso, mesclando no azul, tá? Mesclando esse branco no azul. Vai sumindo, tá? Aqui eu tenho só duas penas. Ok? Olha só que legal. E aqui a gente vai iluminando também, ó. Aqui no olho eu vou fazer a parte com branco e dentro eu vou fazer com preto, tá? Tô utilizando o pincel filete. Certo?
O risco vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Para fazer o bico, eu utilizei o amarelo ouro e o laranja, mas pode ser o cerâmica, tá? Pode ser a cor cerâmica também, certo? Então, pessoal, continuando, né? Aqui eu venho com um pouquinho do branco para iluminar, certo? Espalho esse branco, tirando o excesso, tá? Para fazer a parte do pé, eu fiz na cor preto, mas pode também ser na cor amarelo com laranja, tá? Eu vim fazendo aqui somente com preto o pincel filete, certo? E o risco, pessoal, original, ele só mostra só um pezinho, tá? Só que daí eu achei que tava faltando alguma coisa, né? E daí eu fiz outro pezinho, tá? Mas no risco de vocês, só tem somente um pé, ok? Aí eu olhei pro risco, eu achei que tava faltando alguma coisa e eu resolvi fazer mais um pezinho, tá? Pra fazer o acabamento eu vim com o pincel, vim fazendo galinhos, né? E com o pincel, com a cor verde pinheiro mesmo, tá bom? E vim aqui fazendo galhos, certo? E eu achei necessidade de colocar outro pezinho, pessoal. Mas se vocês quiserem deixar assim, vocês podem deixar, tá bom? Eu vim a mão livre mesmo, tá? Eu senti falta de alguma coisa e eu vim fazendo outro pezinho, tá? Então, eu fiz a mão livre, ok? Então, por isso que não saiu igual, tá? Mas vocês podem deixar...